E aí pessoal, tudo bem? Mais um Stellarcast. Dessa vez, pessoal, eu quero frisar a nossa primeira aprovada em medicina na UFMA das nossas monitorias. Parabéns, Ana Luzia. Obrigada. Satisfação imensa te receber aqui. Igualmente, estar com o senhor, né? Até porque imaginei por muito tempo esse momento. Isso é muito legal, saber assim, a gente olhar, né, os alunos lá na plataforma, no YouTube. E depois se olhar aqui, né, depois e poder compartilhar a experiência com eles, né? Verdade. Então assim, Ana, eu queria primeiramente entender, né, de onde veio a ideia de fazer medicina? Se foi sempre um sonho de criança, como foi? Então, a ideia de fazer medicina surgiu da vida mesmo. Não tem um motivo específico. No meu nono ano, no ensino fundamental, eu decidi que eu queria fazer medicina. Então foi uma decisão que eu tomei bem cedo, né? Mas apesar de ter decidido isso, era algo que eu via como inalcançável, justamente por conta da realidade de onde eu vim. Então era aquela coisa que o pessoal sempre pergunta pra criança: o que tu quer ser quando crescer? Eu falava, eu quero ser médica. Mas eu falava sem imaginar que um dia eu poderia, de fato, cursar a medicina e me tornar uma médica. Até que, com o decorrer da caminhada, saindo do fundamental para o médio, foi que eu comecei a ficar mais antenada. Tipo, se eu quero medicina, eu realmente tenho que estudar. Porque não dá só pra você ficar falando, eu quero medicina e esperar que caia do céu, né? Você tem que realmente fazer a sua parte. É aquela história, né? Quando a gente tá ali no fundamental, a gente pensa que tudo é muito fácil, né? Sim, justamente. Eu passei por isso também. Quando eu tava no meu fundamental, eu achava que tudo era muito fácil, eu acho que tinha minha vaga, tinha vaga pra todo mundo. Uhum. Eu achava que tinha vaga pra mim lá, na época eu queria fazer direito, e eu acho que talvez tu pensava dessa forma também. Tem muita gente aí que tem seus 12, 10, 11 anos e acha que tudo é muito fácil. Sim. Mas, pessoal, não tem vaga pra todo mundo. Isso São é verdade. poucas vagas. Vagas na UFMA, medicina, concorridaço. Muito concorrido, gente. E a gente cai na real, geralmente é lá pros 14, 15 anos, que a gente vê assim, Isso. Meu Deus, é muita gente que quer, são poucas vagas. Então, quando é que bateu esse estalo, assim, que tu pensou assim, é muita gente que quer? Então, pra iniciar a conversa, eu tenho primeiro que situar o senhor e o pessoal também, né, no tempo e no espaço. Eu não sou de São Luís, né? Eu sou de um interior do Maranhão, Presidente Vargas, é uma cidade bem pequena. E a minha vida toda foi em escola pública. Lá a realidade é totalmente diferente. Então, eu realmente via a medicina como algo muito impossível, muito fora da minha realidade, até porque eram poucos os que conseguiam vir pra cá e fazer o ensino superior. E daí, o que ocorreu foi que no meu segundo ano do ensino médio, eu comecei a dizer, eu quero medicina, então eu preciso estudar. Comecei a ver coisas e outras perto do Enem, porque eu sempre fiz o Enem desde o meu primeiro ano do ensino médio como treineira. E sempre tem aquela ideia, no Enem o que mais conta é redação. Então no meu segundo ano do ensino médio, eu comecei a estudar redação para o Enem. E eu estudava redação sozinha, em casa, através de vídeos no YouTube, redigia redações e afins. Quando saiu a nota dos treineiros, eu vi que eu tinha conseguido 980 pontos na redação. Quando eu vi aquilo, eu disse, cara, eu tenho capacidade de passar em medicina, né? Porque o fato de eu ser do interior, ser de escola pública, não me limitou. Eu consegui alcançar os 980 pontos estando na realidade em que eu estava. E daí, no meu terceiro ano do ensino médio, lá em Presidente Vargas também. Lá em Presidente Vargas também. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa, fazer por onde? Então, como eu era de escola pública, eu não vi física, química, eu não sabia de absolutamente nada. Não tive física, não tive química, por ser uma escola em um interior pequeno. Muitos professores não ficavam na escola, tinha um pessoal que passava dos concursos que tinham, né? Só que eles não ficavam um mês, saía da escola, iam para outras cidades mais próximas daqui da capital. E nisso eu comecei Isso durante todo o ensino médio, tu nunca viu Não vi, primeiro, segundo, terceiro ano, não vi física, gente. Então, se eu sem Isso física, é a realidade de vários municípios. Justamente. Química também não vi.
E o que eu via era de forma bem superficial. O que eu posso dizer que eu de fato saí tendo uma base foi matemática e geografia, porque eu realmente vi todos os conteúdos, os professores realmente abordavam aquilo que deveria ser abordado no ensino médio. Certo. A partir de então, eu comecei a pesquisar cursinhos online, né, no terceiro ano de ensino médio, só que eu não tinha um norte. Então, eu assinei algumas plataformas, só que eu não tinha um norte de estudo, então eu só ficava ali assistindo aula, assistia uma aula e outra. Enfim, eu ficava assistindo aula e achava que aquilo era o suficiente para o vestibular, tendo em vista que na época eu não tinha ninguém para me instruir. E quando eu fiz o Enem no terceiro ano, eu percebi que aquele meu estudo tinha sido ineficaz. Essa é a palavra, foi um estudo ineficaz. E eu conversei com os meus pais que eu queria vir pra cá pra fazer cursinho, porque na época minha mãe era muito contra a ideia de fazer cursinho. O meu pai foi quem me apoiou. Ele disse, se tu quer fazer cursinho, ele sempre acreditou em mim, mas ele realmente foi um grande incentivador nisso. E ele disse, a gente vai te apoiar e vamos ver um cursinho pra ti. Eu imagino o medo dos teus pais, né? Porque Sim. tem muitos casos de pais que mandam ali seus filhos pra estudar na capital e aqui eles não estudam, acabam indo pro lado errado, só gastando dinheiro da família, mas tem que fazer isso, pessoal. Às vezes, lá no interior, talvez tu não teria, né, essa... Com certeza eu não teria. Com certeza eu não teria. E outra coisa também é que você tem que passar para os seus pais essa confiança, entendeu? Porque tem que ter muita confiança na relação. Então, graças a Deus, eu sempre fui responsável no que diz respeito a isso. Eu não posso dizer aqui que eu era desleixada no ensino médio. Dentro da minha realidade. Das condições que tu tinha, tu fazia o teu melhor. Justamente, porque quando eu cheguei aqui, eu achava que eu era boa. Só que quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu não era boa. Quando eu me deparei porque o meu primeiro ano aqui, eu fiz cursinho presencial. Então, eu percebi que eu não era boa. Então, eu fiquei, meu Deus, onde é que eu tô? Tem muita gente boa, né? Cara, eu passei por isso também quando eu estudava em um local. E aí tu chega em outra realidade, aí tu vê assim, meu Deus... Lá eu era a melhor. Justamente. Lá todo mundo vinha falar comigo e tal, querendo que eu fizesse a questão, me pedindo informação. Como é que faz isso aqui? É assim, ó, e tal. Tu era a lá top. Eu era. Aí tu chega aqui, tu vê um monte de gente... Uma realidade totalmente diferente. E assim, pessoas de escola particular. Eu, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu achava, né? Eu mesmo me colocava pra baixo, eu nunca vou conseguir isso, olha esse pessoal veio de escola particular, os melhores colégios de São Luís, eu nunca vou conseguir passar em medicina. Só que aí, ao mesmo tempo que eu pensava nisso, graças a Deus, eu nunca tive uma mentalidade assim tão negativa, eu sempre ficava, não, mas se eu me esforçar, eu vou conseguir. Então, eu sabia que eu tinha que estudar mais do que as outras pessoas, porque eu não tinha base alguma. Então... eu posso dizer que a minha base, todo o conteúdo do ensino médio, eu peguei no meu primeiro ano de cursinho presencial. Então, biologia eu nunca tinha visto, zoologia no dia da minha vida. Eu lembro que quando eu vi botânica, foi tipo, que é isso aqui? E pra mim, era tudo muito bom, porque era novidade, eu gostava daquilo, né? Eu ficava, caracas, olha que coisa legal, a dinâmica dos professores dando aula. Então, pra mim, no começo, era uma diversão, porque tudo era muito novo. Conteúdos, questão de história geral, nunca tinha visto história geral, aquela parte de idade antiga, então tudo era muito divertido pra mim. Isso tu tinha 18 anos, já tinha terminado o terceiro ano? Sim, eu já tinha terminado o terceiro ano. E, assim, construí a minha base no primeiro ano. Mas eu não tive... Porque assim, pro vestibular, não é somente tu assistir a aula... Enfim, tem que ter uma estratégia de estudo. Isso é fato. E essa estratégia de estudo, eu não adquiri no meu primeiro ano de cursinho. Até porque tu tava formando base. Sim, ainda, né? Justamente. Tava aprendendo, literalmente. Não tava nem relembrando, tava aprendendo os conteúdos. E uma dificuldade que eu tive é porque no cursinho, como tu vai só relembrando, o professor não demora muito tempo naquela matéria, naquele assunto da matéria, na verdade, né? Então, eu sabia que eu tinha que me esforçar mais do que os outros, porque enquanto eu ainda estava estudando um conteúdo, o professor já estava dando outros conteúdos.
Então, pra acompanhar o nível, foi bem ruinzinho no começo, né? E pior, porque no cursinho ali, né, o professor acha que todo mundo já viu aquilo. Isso. Então eles estão mais acelerados. Isso, justamente. E assim, no cursinho não é uma coisa individual. A aula que o professor dando não é especificamente pro aluno, pra você. É pra uma galera, entendeu? Então, é do nível mais alto até o nível mais baixo e tá todo mundo ali. Então, aquela aula que um recebe, todos os outros vão receber. O professor não vai focar exclusivamente naquele aluno, né? Entendi. Enfim. E nisso, passou o meu primeiro ano de cursinho. Eu fiz a prova do vestibular já sabendo que a nota não seria o suficiente, né? Porque eu vi, o meu estudo não foi um estudo estratégico. Na época eu comecei a ter uma noção já no final do ano que, tipo, você não precisa assistir todas as aulas, mas no meu caso era necessário. Coisa também que acabou, como é que eu posso dizer? Fazendo com que o processo ele fosse mais demorado, porque no meu caso, no primeiro ano de cursinho, eu tinha que ter assistido todas as aulas, porque eu estava construindo a minha base, eu não tinha base alguma, e eu queria me comparar com as pessoas que já estavam com uma base consolidada. Então, às vezes, o pessoal deixava de assistir aula, eu também deixava, ficava querendo fazer só questão, sem ter base alguma, e nisso eu me frustrava muito. Certo. Eu imagino que esse primeiro ano foi o pior. Porque foi o que tu pegou o baque, que tu entendeu que tu tava numa realidade ali, tu tava num nível muito abaixo dos que estavam ali. Sim. Nesse momento tu pensou em voltar pra casa, lá no interior? Eu nunca pensei. Porque eu sabia que se eu me esforçasse, eu iria conseguir chegar também. Então, a questão da mentalidade da pessoa pesa muito nessas horas. Até porque eu tava morando sozinha, eu não tava morando com meu pai, eu não tava morando com a minha mãe. E era uma responsabilidade muito grande. Teve vezes de eu chorar de saudade dos meus pais, mas eu sabia que eu tinha que ficar aqui porque eu tinha um objetivo. Então... Então eu ficava vendo que tinham pessoas por trás que estavam me auxiliando. Por mais que os meus pais não estivessem comigo, eu sabia que eu não estava sozinha. Eu sabia que eles acreditavam em mim. Isso é muito importante, ter pessoas que acreditem em você, porque vai chegar momentos em que você mesmo vai vai duvidar de si próprio. Então eu sabia que eles acreditavam em mim, meu pai foi fundamental nessa caminhada. E não pensei em nenhum momento em dizer assim, vou voltar, porque eu sabia que se eu ficasse lá, eu nunca iria conseguir. Então eu queria dizer assim, eu posso até não conseguir, mas eu fiz a minha parte. Deu o teu máximo, eu dei o meu máximo, eu abracei as oportunidades quando elas vieram, enfim. E eu imagino que teus pais gastaram muito, investiram muito. E eu sei que na tua cabeça fica assim, não sei se tu alugou casa aqui ou comprou coisas pra ficar aqui. Meus pais tiveram que... Porque na época minha mãe, quando era mais nova, morou em casa de outras pessoas. Sim. E ela falou que ela falava que ela nunca queria me colocar com outras pessoas porque ela sabia que como era ruim. Talvez por isso que ela não queria deixar tu vir, por ela ter passado por essa situação de morar na casa de outras pessoas. Então, assim, na época os meus pais compraram um apartamento porque eles sabiam que eu tinha que vir pra cá estudar. Então, a gente tem um apartamento hoje aqui em São Luís por conta de mim. Eles fizeram um gasto por minha causa. Porque o meu pai mesmo não gosta muito daqui, vem aqui só quando é necessário. Ele teve um tempo agora porque ele estava trabalhando aqui, mas ele inclusive já não tá mais, foi pra perto de casa mesmo. E é isso. Então, assim, eu tenho certeza que tu pensava em tudo isso, né? Tu pensava assim, poxa, meu pai tá fazendo todo esse esforço, tá pagando, tá construindo, tá planejando um futuro melhor pra mim. Eu não posso deixar escapar essa oportunidade. Sim. Até porque tem muita gente, né, que eu vejo que não dá valor pro que o pai tá fazendo, sabe? Tem muita gente que o pai faz de tudo. Eu fico muito triste com esses casos, porque a família tá ali, tá se esforçando e a pessoa não consegue valorizar o que o pai tá fazendo, o que a mãe tá fazendo, porque existe um esforço por trás. Quando um pai resolve investir em um filho por amor mesmo, porque os nossos pais fazem isso por amor. E o filho não valoriza, eu fico muito triste, porque é difícil
ter conta para pagar. E a gente, por muitas vezes, a gente não olha para isso, sabe? A gente recebe tudo com muita facilidade, a gente não percebe que se a gente tem comida, se a gente tem uma casa para morar, se a gente tem um conforto, é porque tem alguém por trás nos sustentando, de certa forma, como é que eu posso dizer? Te auxiliando. Justamente, nos auxiliando. E mais ainda, não é todo o tempo isso. Um dia, os pais vão faltar, um dia eles não vão estar aqui. E tem gente que não coloca isso na cabeça, não entende que ele tem que aproveitar aquele momento que teu pai tá podendo te ajudar para tu construir a tua história, construir a tua profissão, para que talvez lá no futuro tu que vai ajudar teus pais. Justamente. Né? Aí o tempo passa e a pessoa fica, eu poderia ter aproveitado, poderia ter feito enquanto havia tempo, e fica nessa. Eu realmente fico muito triste, porque infelizmente é uma realidade, infelizmente é algo que a gente vê com muita frequência. Demais. Eu tenho várias histórias aqui de pessoas que os pais trouxeram para cá para São Luís, pagaram um monte de paga aluguel, compraram tudo ali da casa, às vezes paga faculdade quando é na particular, e o filho, ó, tá nem aí, sai, gasta o dinheiro, sai, encontra um mundo totalmente diferente aqui, começa a viver aquela vida ali, acabando com o dinheiro do pai, no final às vezes não faz o curso não termina o curso. Cara, é um absurdo, e ele não tá fazendo mal não só pro pai dele, mas para ele mesmo. Para si próprio. Para ele mesmo, que ele tá destruindo com uma oportunidade que tem muita gente que daria tudo para ter essa oportunidade e não tá tendo. Isso é verdade. Entendeu? E nesse primeiro ano, então nesse primeiro momento aí, tu pegou essa pancada, né, lá com 18 anos, sozinha ali no teu apartamento, ficou pensando, meu Deus, tu chorou muitas vezes, né? Com certeza, com certeza. Tu pensava em que nessas horas? Pensava assim, meu Deus, será que eu nunca vou aprender isso? Não, eu nunca pensei assim. Pensava o quê? Eu pensava que eu só pensava que eu tinha que estudar mais. Eu tinha que estudar mais do que as outras pessoas para poder acompanhar as outras pessoas. Entendi. Uma coisa que me prejudicou muito, não sei se eu já falei, foi a questão da comparação, que eu me comparava muito nesse primeiro ano. Eu comecei a me comparar muito, eu ficava, nossa, mas a pessoa já sabe desse jeito, ela já entendeu esse raciocínio. Eu ia com os meus amigos resolver questão, eu ficava, não, mas ele já entendeu o raciocínio dessa questão dessa forma, como é que eu não entendi isso? Eu ficava... Enfim, eu me comparava muito, né? E isso, de certa forma, foi prejudicial. Porque isso diminuiu muito a minha autoestima intelectual, sabe? Eu ficava, caraca, eu sou muito burra. Eu entendo perfeitamente, porque eu vivi um pouco disso. Eu lembro quando eu fui para uma outra escola, e lá era uma escola mais... que tinha melhores alunos, e cobravam mais, eu fiquei assim... Eu lembro que o professor dava uma aula... E para eu entender aquilo, eu tinha que fazer uma força absurda, enquanto teve um cara que já tinha entendido, já estava fazendo a questão, eu ficava assim, meu Deus, mas como assim? Aí eu estudava a manhã toda em casa, aí na hora da prova, a pessoa tirava 10 e eu que me matava tirava um 8. Eu ficava assim, como é que é impossível um negócio desse? Mas é por causa da base. Porque tu não teve uma boa base, então tudo isso te atrapalhava, porque tu estava construindo tua base. Então tu não ia entender uma ação de física que tu não teve uma base bacana. Isso é verdade. Então, primeiro ano, fez o Enem e pegou a primeira porrada, então, com certeza. Peguei a primeira porrada. A minha nota não foi o suficiente para passar no curso que eu queria. E daí eu já sabia que eu não queria voltar pro cursinho presencial. Porque eu fiquei, agora lá o que eu vou fazer? Eu vou assistir todas as aulas de novo. Agora eu já tenho uma certa base em alguns determinados assuntos. Eu ainda estava ruim em naturezas eu não conseguia acompanhar no ritmo do cursinho, então eu fui... Enfim, foi uma lástima esse meu Enem nessa área. E daí o que na época eu planejei? Que eu iria estudar humanas, linguagens, essas matérias consideradas mais fáceis, em casa... E iria para um presencial de naturezas. E assim eu fiz. Eu fui para um presencial de naturezas na época. E humanas e linguagens eu comecei a estudar de uma forma mais estratégica. Eu fiz na época uma maratona de humanas, então eu peguei todo o conteúdo de humanas realmente só para revisar, e o resto do tempo eu fiquei estudando só por questões
questões de vestibulares como FUVEST, porque são questões mais conteudistas, então dava para revisar bacana o assunto. E comecei a focar também na questão dos simulados, que eu não fazia no meu primeiro ano. Eu fugia dos simulados. Tinha os simulados já do cursinho e eu não fazia simulados. Eu falava, eu vou mal no simulado. Pra que eu vou fazer simulado? Que eu já sei que eu vou mal. Aí, nesse segundo ano, eu comecei a fazer simulados estilo Enem, no caso. Só que o meu erro é que eu só fazia o simulado. Eu não corrigia. E simulado, ele não termina quando você termina a prova, né? Simulado termina depois que você corrige, vê os seus erros e afins. Na época eu não me atentava muito para isso, eu só queria ver a quantidade de questões que eu acertava e era isso. E quando tu faz isso, tu não teve melhoramento nenhum, tu Justamente. só viu o teu nível. Isso. Tu não viu o que tu errou, se foi falta de atenção, se foi falta de conteúdo, se foi... Não teve melhora nenhuma, por isso que é tão importante a pessoa corrigir o seu simulado, né? Isso é verdade. E assim, nesse segundo ano, eu peguei aquilo que eu ainda não tinha pegado de química. Nossa, eu aprendi muito. Física também, consegui pegar uma boa base em física, professor Jorge Gama. Ele foi aluna de Jorge Gama? Fui aluna dele no curso de exatas. E foi ele quem construiu a minha base. Ele é muito bom, né? Sim, muito Cara, bom. Jorge Gama é o melhor. Ele é muito bom. Ele é muito bom, sensacional. Certo. E daí, nesse segundo ano, no caso, né? Foi na época da pandemia. Aí, o que ocorreu? Cessaram as aulas no cursinho presencial, né? Porque fechou tudo. Daí, eu voltei pra casa da minha mãe, tendo em vista que aqui não tava funcionando nada. Passei um período na casa da minha mãe e nesse período da pandemia eu consegui ver muita coisa, porque eu sabia que a questão da disciplina pegava muito quando você estudava em casa. Então, realmente, eu profissionalizei o meu estudo. Eu sabia que tal hora eu já tinha que estar acordada, porque tal outro horário eu já teria que ter tomado meu café e estar sentada estudando. Então foi uma época em que eu realmente rendi absurdos. Eu aproveitei muito a minha quarentena, né? Que o pessoal, enfim, fechou tudo. E depois... Cursos online. Isso, curso online. Isso, curso online. Que tu acabou ganhando tempo, porque às vezes o presencial... Isso, outra coisa que é bom do curso online, porque você faz o seu ritmo. Então, tem coisas que você pode pegar, que o cursinho vai demorar uma semana pra terminar, que você termina ali em 2 horas, 3 horas, sabe? Tem coisas que, enfim, você controla o seu ritmo, você sabe qual matéria você precisa dedicar mais tempo, qual dá pra você, de certa forma, negligenciar um pouco, porque... Tu já sabe, justamente, né? Não tem por que você gastar tanto tempo naquela matéria. Não perde tempo com deslocamento, justamente, ônibus. É muito bom. Tu ia de ônibus, mas por cursinho? Sim, eu ia de ônibus e eu gastava um tempo horrível com engarrafamento. E já eu me cansava mais do deslocamento em si do que da rotina de estudo, era muito ruim. E nesse período eu tive um grande aproveitamento e daí eu voltei pra cá, pra São Luís, eu acredito que foi em junho ou foi julho, enfim. Teve um prazo lá e os cursinhos na época conversaram e conseguiram reabrir. Esse período que tu ficou na pandemia, como é que tu fazia a tua rotina de estudos, assim, como é que tu organizava? Porque eu imagino que foi um choque, né? Tu estava acostumada com presencial, ter tuas amigas ali conversando e tal. Como é que tu organizou tua rotina diária de estudos? Como é que tu fazia isso? Porque assim... Com as aulas online. Certo. Então, como eu falei, eu já tinha desistido do cursinho presencial de todas as matérias. Eu fiquei só com de exatas. E por conta disso, eu não tinha aula no presencial todos os dias da semana. Se eu não me engano, eram 3 dias na semana que eu tinha aula presencial. Então, quando cessaram as aulas do presencial, não foi, de certa forma, não ocorreu esse impacto gigantesco, porque já haviam outras matérias que eu já estudava em casa. E eu sempre fui muito de escrever. Então, eu sempre organizei, eu tinha um planner, sempre tive
para organizar minha rotina. Então, era sagrado todo domingo já organizar o que eu iria fazer no decorrer da semana. Eu deixava o cronograma na parede do quarto, com todos os horários fixos, e fora isso eu tinha um cronograma, aliás, eu tinha um planner que eu anotava no domingo tudo que eu tinha para fazer no decorrer da semana. Então, na segunda eu já sabia que segunda de manhã eu iria estudar, vamos supor, matemática. Então, de certa forma, facilita o processo, porque a tua cabeça não fica, ah, meu Deus, daqui a pouco eu tenho... O que eu vou estudar? Daqui a pouco eu vou estudar o quê? E amanhã? O que eu vou estudar amanhã? Sabe, você consegue... Quando você anota, enfim, se planeja, é melhor porque não fica uma coisa solta. Que tem gente que passa... Já senta na cadeira e já fica aqui. Peraí, tá, por onde eu vou começar? É tanta coisa. Meu Deus, é tanta coisa. E não faz nada. Sim. E se desespera pela quantidade que falta. Justamente. Então, nessas horas, ter uma organização... no que diz respeito à questão de conteúdo, a questão de você se conhecer, saber qual matéria você tem mais dificuldade para dedicar um pouco mais de tempo, é muito importante. Porque senão não vai rolar, né? Senão você vai ficar ali o tempo todo tá, o que é que eu vou estudar hoje? Ou vai querer estudar muito um assunto que gosta e negligenciar aqueles que você tem dificuldade. Aí... E tu ia moldando isso de acordo com teus simulados, né? Isso, justamente. Aliás, não foi minha época, né? Porque eu falei que no segundo ano... Sim. Tu ainda não tinha pegado essa noção do quanto era importante os simulados. Justamente. Essa noção eu ainda não tinha pego. E, certo, eu voltei em... Não sei dizer agora se foi em junho ou se foi em julho que eu voltei pra cá. Aí eu voltei com as aulas do curso de exatas presencial. E só que assim, quando eu voltei pra cá, o que ocorreu, que prejudicou a minha preparação na época... foi umas questões de ansiedade que eu acabei desenvolvendo. Então, nessa época do meu segundo ano de cursinho, o fato de eu ter tido essas crises de ansiedade, não tá tendo controle, e eu negligenciei muito isso, porque eu ficava, não, isso é besteira. Eu falava muito isso, né? Daqui a pouco isso passa. O que aconteceu foi que foi virando uma bola de neve, até que teve um momento em que explodiu tudo. E na época isso fez com que o meu estudo se tornasse inconstante. Eu comecei a ter muita inconstância. E isso prejudicou a minha preparação, porque isso ocorreu lá por setembro, eu acho. Setembro, agosto, por aí. Só que eu tentava continuar naquelas que eu sabia que tinham mais importância no Enem, né? Porque o Enem tem a TRI, matemática conta muito. Demais, então, matemática, redação, né? Sim, então eu tentava continuar estudando matemática, fazer questão. Nessa época eu já estava estudando muito por questão em matemática, eu já tinha consolidado a minha base em matemática. Só que nessa época podemos dizer que foi isso. Que prejudicou o meu desempenho. O que tu acha que gerou essa ansiedade em ti? Cara, foi o vestibular, o INEP. Essa pressão? Foi essa pressão, porque assim, eu não recebia uma pressão externa. Eu mesma me dava essa pressão. Teus pais eram bem tranquilos, então? Sim. Eles sempre me apoiaram bastante. Eles não falaram, tem que passar até tal ano. Não, nunca falaram isso. Eu mesma que me falava essas coisas, né? Tu mesmo te pressionava. Isso, justamente. Então... a questão da ansiedade fez com que eu tivesse essa inconstância. Até porque na época eu lembro que eu fui umas 2 psicólogas, fui ao psiquiatra, daí eu comecei a tomar remédio para ansiedade, remédio para questão de humor, porque eu tinha uma alternância de humor muito grande. Às vezes eu tava aqui estudando, aí do nada eu parava de estudar e começava a chorar, ter crises de choros, né? E, enfim, na época também minha mãe ficou muito preocupada, mas eu acho que eu não estava mais morando sozinha. Eu acredito que meu pai já estava aqui, que ele estava trabalhando aqui. Só sei que eu fui fazendo acompanhamentos psicológicos, né, com a psicóloga. E outra coisa que me ajudou bastante foi uma rotina de treino que eu comecei a ter. Antes disso, eu totalmente negligenciava a minha vida, vamos dizer assim, de atividade física. Eu não fazia nada, eu era super sedentária. E aí a minha mãe me chamou e disse, tu vai começar a academia, porque isso vai te ajudar, tendo em vista relatos que a gente conhecia de pessoas que haviam
saído dessa situação e a atividade física havia auxiliado. Essa parte de manter a atividade física é fundamental para a gente controlar a ansiedade, ainda mais nesse momento, né, que a gente está estudando e a gente se cobra muito, né? E a gente fica, às vezes, se comparando com outras pessoas que estão passando na nossa frente. Né? Não sei se acontecia isso contigo. Aconteceu muito. Amigas tuas que passaram logo e tu ficava, meu Deus, será que eu vou passar? Como é que tu via isso? Então, eu sabia que a minha hora ia chegar. Graças a Deus, eu nunca pensei negativo de dizer assim, eu não vou passar. Pensei no começo, né, quando eu tava lá no interior ainda, mas depois que eu vim pra cá, eu ficava, tá, uma hora vai chegar. É só eu não desistir. Eu tinha isso na minha cabeça, de pode demorar, só não desiste. Eu sempre falava isso pra mim, só não desiste. Continua, só não desiste. E foi basicamente isso. Nesse ano, né, em que eu falei que eu tive essas crises de ansiedade, por conta disso, a minha nota foi boa, dava pra passar em todos os cursos, mas não dava pra passar em medicina. E daí, nessa época, o Enem foi por conta da pandemia, o Enem foi em janeiro, o resultado saiu, não sei se foi em março na época. E com essa nota, eu coloquei pra odonto. Eu ainda cheguei a cursar um período de odontologia na UFMA, porque eu fiquei, eu queria dar um resultado pros meus pais, né? Eu queria dar um retorno. Então eu falei, eu vou cursar aqui só por cursar, vou continuar estudando pro que eu quero, mas é só pra segurar a vaga. Eu pensava assim, né? Vou segurar essa vaga. Que vai que eu não passe, aí eu quero pelo menos dizer que eu passei em alguma coisa. Justamente, tipo isso. Foi exatamente isso. E outra que os meus pais ouviam muita coisa lá na minha cidade, de que, tua filha tá em São Luís, tá fazendo o quê, mamãe? Tá fazendo cursinho. Aí o pessoal ficava, só cursinho. Ninguém dá moral, né? Ninguém dá moral Ninguém dá moral pro concurseiro, pro vestibulando. E a própria, às vezes, até a família, né? E aí, cadê a Ana? Tá fazendo cursinho lá em São Luís, Justamente. Aí Ainda ainda tá fazendo, mesmo, poxa. Pois é. E aí eu segurei essa vaga em odonto. E daí, só que assim, eu segurei a vaga, só que tem provas pra você, tem atividades, e eu vi que aquilo tava tomando o meu tempo de estudo pro vestibular. Até porque era um curso, aliás, é um curso integral. E aí eu vi, não, vou ter que trancar isso aqui. Então eu só fiz o primeiro período, porque na UFMA o primeiro período é obrigatório. Fiz o primeiro período, tranquei o curso e disse, eu vou voltar a estudar pro Enem. Voltei a estudar pro Enem, isso em setembro de 2021, eu acho. Setembro. Nesse momento, tu pensou em desistir de medicina e fazer odonto? Não. Nunca pensei. Eu sabia que eu não queria odonto. Eu só peguei a vaga pra dizer assim, eu tô em algo. Pronto, me deixem de mão. Era só pro pessoal do interior parar de perturbar a minha vida. Eu dizia assim, não, tá aí, vocês não querem que eu esteja em algo? Eu tô em algo, tchau, deixa eu ver a minha vida. Entendi. Porque assim, gente, cidade pequena, não tem como dizer assim, não vou ligar pro que estão falando. Porque, infelizmente, a mentalidade não é igual a mentalidade daqui. O pessoal realmente quer dar pitaco em tudo, enfim, né? E certo. Eu sabia, isso foi em 2021, eu sabia que o meu problema, quando foi pro Enem 2022, no caso, né, que eu comecei a me preparar, que o meu problema já não era com o conteúdo, porque o que tinha me prejudicado no Enem passado foi a questão da ansiedade. Foi que eu disse assim, vou estudar tudo em casa, tudo online, matemática, física, enfim, todas as matérias. Então, eu fiz, nessa época, o meu estudo todo em casa. Passei um ano estudando em casa. Foi aí que eu conheci o Estelar. E foi quando eu entrei em contato com o curso, porque quando deu não lembro agora se foi em agosto. Enfim, teve um momento ali, já no segundo semestre do ano, que eu percebi que eu estava muito inconstante. E eu sabia que se eu continuasse naquela inconstância, eu iria ser prejudicada, né? Aí nesse momento você tem que ser muito sincero consigo mesmo. Tem que ser humilde consigo mesmo e dizer, eu tô errando nisso bem aqui, então eu tenho que achar um jeito de solucionar esse meu problema. Então o que eu fiz na época? Eu disse, eu preciso de alguém pra estar me cobrando. Foi aí que eu conheci o Estelar.
E a questão dos monitores do Estelar, né? Isso foi fundamental porque isso me deu uma sacudida de volta, me deu o gás que eu tava precisando na época, porque eu tinha alguém pra estar me cobrando ali o tempo todo, eu tinha que mostrar resultado, querendo ou não, eu tinha que fazer, porque eu tinha que mostrar resultado. E eu gostava muito dos elogios, então eu queria ser elogiada. Então, tá, pra eu ser elogiada eu preciso fazer por onde? Então, na época, pra sanar essa minha inconstância, porque eu já tinha uma base consolidada, então eu sabia que se eu fosse ruim, o que iria fazer com que eu tivesse sido ruim seria a inconstância, porque no estudo pro vestibular você precisa ter constância. Constância é fundamental. É muito melhor que você estude 4 horas por dia todos os dias da semana do que estudar 8, 10 horas um único dia da semana. Não vai adiantar de nada. Então eu sabia que eu precisava, de certa forma, sanar isso. E foi aí que eu conheci o Estelar, conheci o Lucas Marques, que foi o meu monitor. Ele estava o tempo todo ali comigo. E assim, eu gostei muito de ser acompanhada pelo Lucas, porque ele realmente foi um amigo para mim. Ele não foi somente um monitor. Ele perguntava do meu dia, da minha rotina. Ele percebia quando eu estava mal. Teve época em que ele marcava reuniões comigo só para estar conversando comigo, porque ele sabia que eu estava sozinha. Porque o estudo em casa é um estudo muito solitário. Você tá ali sozinho, você não tem um amigo para compartilhar as mesmas frustrações com você. Então eu me sentia muito só. E eu acho que ele passou pela mesma coisa, né? E daí ele dizia, tá, hoje tu não tá bem. E aí ele já marcava uma reunião e a gente conversava, a gente interagia. E eu ficava muito... Eu tenho muito a agradecer a ele. Porque realmente se ele não tivesse feito isso, porque já foi no final da minha preparação, se ele não tivesse feito isso, eu certamente não estaria aqui hoje, sabe? Eu certamente não teria conseguido a minha vaga, porque a questão da inconstância, sim, realmente teria sido um problema que, enfim, né, iria gerar suas consequências. E ele já passou por isso, ele sabe esses momentos altos e baixos, sim, né? Para vocês aí que estão escutando, os nossos monitores, a grande maioria são alunos de medicina, né? Ou alunos ali que estão de CFO também, alguns alunos que acabaram de passar no CFO, hoje estão ali, são muito bons, são assim, os melhores, assim, eu sempre gosto de trazer os melhores, né, para a nossa equipe, e a nossa equipe é formada, assim, por pessoas extremamente competentes. O Lucas é um cara fenomenal, realmente, entendeu? Ele com certeza te deu as melhores orientações, via o que tu precisava melhorar. Sim. Ó, faz isso aqui, ó. Às vezes... E ele me cobrava, às vezes eu deixava de preencher, porque tinha as planilhas, né? Eu deixava de preencher ele, cadê o resultado de hoje? É verdade, tenho que botar lá. E assim, nessa hora você também tem que ser muito honesto com o seu monitor, né? Tem que dizer, ó, hoje infelizmente aconteceu isso, não deu pra fazer. Tem que ser muito, muito honesto, tem que ter uma relação bem boa ali, porque senão não vai pra frente. Você não vai estar enganando seu monitor, você vai estar enganando a você mesmo, a sua preparação. Exatamente. E como é que foi no momento em que tu soube do resultado? Me conta aí como é que foi que tu passou. Foi um alívio. A única coisa que eu senti no dia, assim, eu achei, né? Eu ensaiei esse momento por muito tempo. Porque, sei lá, foi muito tempo pra eu passar, né? Eu não passei de primeira. Tu passou, ó, teve o primeiro ano, foi a base, o segundo ano teve esse problema e teve a pandemia, né? Foram 4 anos de preparação. 4 anos de preparação. Hoje tu tá com? Tô com 20 anos. 20 anos. 4 anos de preparação. Então, eu imagino que tudo isso tu ficava lembrando. Meu Deus, são 4 anos que eu estou aqui. E naquele momento, né, que tu sabe que tu vê teu resultado. Como é que tu ficou sabendo, na verdade? Onde é que tu tava? Como é que foi isso? Então, eu fiquei sabendo do resultado em... Gente, março que eu fiquei sabendo do resultado. Eu já sabia que eu ia passar. Aí eu só tava esperando a UFMA divulgar a lista, sim, né? E eu lembro que... Porque assim, os cursinhos aqui em São Luís começam cedo, né? Eu falei assim, eu não quero viver essa solidão de novo, não. Porque na minha cabeça eu já tava me preparando pro pior, né? Porque eu, sim, achava que não vai dar pra eu passar. Então, eu tinha conseguido uma bolsa na época em um cursinho. E daí eu falei, eu não quero viver a solidão que eu vivi ano passado.
eu ia voltar pro presencial só por conta da ambiência, por ter pessoas que eu poderia compartilhar de experiências e afins. E daí, eu já sabia que eu ia passar, mas mesmo assim eu continuei indo pro cursinho porque não parecia ser real, sabe? Eu fiquei, não pode ser, eu vou continuar indo, vou assistir minha aula. Já tava fazendo isso por tanto tempo, Sim, não? Justamente. Aí no dia em que eu sabia que a UFMA iria divulgar a lista, né, eu disse assim, tá, eu fico em casa, eu vou pro cursinho? Eu vou pro cursinho. E aí eu só tava, como eu falei, esperando divulgarem, porque teoricamente era pro meu nome estar lá, mas eu ainda não tava acreditando. E quando a UFMA divulgou a lista, era 5h30 da tarde. E eu tava no dia tava na sala de estudo resolvendo questão de matemática. Aí a minha amiga me mandou mensagem: tu é uma louca, tu sabe que tu vai passar e ainda tá aí fazendo questão, vai pra casa descansar. E eu não vou ficar aqui. Porque pra mim ainda não era real, sabe? Aí quando eu vi a lista que eu abri, aí eu vi lá o meu nome, Ana Luzia de Jesus Souza Viegas. E eu fiquei, caracas, eu passei como assim? E na hora, eu não senti nenhuma euforia. Eu achei que eu iria ficar muito eufórica. A única coisa que eu senti foi alívio. Fiquei, deu certo. Finalmente deu certo, minha vez chegou, todo o esforço valeu a pena. E eu não conseguia, eu achei que eu iria chorar, que eu iria, sei lá, conseguir de alguma forma demonstrar a minha alegria, mas na hora eu não consegui. E aí, os meus pais não estavam aqui, né? Eu tava aqui sozinha. E eu mandei mensagem, tem um grupo no WhatsApp, eu, minha mãe e o meu pai. E eu mandei a imagem do meu nome na lista pra eles. E eu falei, gente, eu passei, eu já sabia que eu ia passar. Tá, tu ainda não tinha contado nada. Hã? Tu ainda não tinha contado nada. Eu já tinha contado pra eles. Eu já mesmo? tinha contado. Eu falei, mãe, vai sair a lista segunda-feira. Tinha falado pra eles, Sim. pra mamãe e pro meu pai, né? E eu acho que eu vou passar. Só fiquem aguardando o resultado, porque eu acho que eu vou passar. E aí eu mandei pra eles, olha, passei. Minha mãe é professora. Nesse dia ela tava de folga, né? Era folga dela. E ela só olhou, nem me respondeu, nem nada. Fiquei muito triste. Te esperando que ela... Justamente. Tava super esperando, sei lá, várias mensagens legais dela. E aí mandei pra eles, fui pra recepção do cursinho, fiquei ali olhando pra aquilo sem acreditar. E eu recebi uma mensagem da minha amiga lá do interior, né? Dizendo assim, Ana, tua mãe acabou de passar aqui super rápido na moto, tá na frente da igreja, tua mãe tá colocando foguete, tá ali de joelho, sabe? E foi nessa hora que eu realmente, a coisa me pegou muito, porque eu fiquei, caramba, deu certo. Finalmente deu certo. E a minha mãe lutou muito, até hoje. Mas poder proporcionar essa alegria pra ela, pro meu pai, eu acho que foi o que mais pesou no momento em que eu soube da minha preparação. Aliás, da minha aprovação. Isso foi o que mais pesou. Finalmente entreguei aquilo que por tanto tempo a gente lutou. Porque a minha luta não foi uma luta sozinha. Meu pai e minha mãe, eu gosto muito de enfatizar isso. Meu pai e minha mãe lutaram comigo. Se eu cheguei aqui, se eu estou aqui, se hoje eu tô no curso em que eu sempre quis, se hoje eu estou numa federal, foi porque meu pai e minha mãe não me deixaram só. E saber que ela foi pra frente da igreja colocar foguete, foi ficar de joelhos, agradecer. Isso, de certa forma, mexeu muito comigo, sabe? Foi a maior premiação que tu poderia... Sim. Mais do que passar em medicina, Sim, saber que... Justamente, depois que eu soube da minha aprovação, eu fui pra lá ver meus avós e ver a minha avó feliz, porque a minha avó era do interior, né? É a minha avó dizendo assim, a minha neta agora é da medicina. E eu, caracas, tipo assim, eu fico meio constrangida, mas ao mesmo tempo eu fico feliz por estar proporcionando essa alegria a eles, sabe?
Porque eu sou a primeira neta, a primeira pessoa a estar numa federal, a estar em um curso elitizado. Querendo ou não, medicina é um curso elitizado. Então, proporcionar isso à minha família, aos meus pais, aos meus avós, foi a minha maior premiação, entendeu? Isso foi consequência de muito esforço. Então, olhando pra trás, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu não me arrependo das abdicações que eu fiz. Eu não me arrependo das vezes em que os meus amigos me mandaram mensagem: já vamos sair. Eu não vou, que eu preciso estar estudando. Eu preciso estudar. E eu, por muitas vezes eu fui criticada, né? Porque o pessoal, ela só quer ficar em casa estudando, não quer sair. Por muitas vezes o pessoal achava que era minha mãe que não me deixava sair. Ficava, não, né? Ana tá lá em São Luís, mas a mãe dela não deixa ela sair. Eu, não, gente, eu não saio porque eu não quero. Eu sei que eu tenho responsabilidade aqui. Eu tenho que fazer por onde. Então, ter esse senso de responsabilidade foi importante nessas horas. Porque eu poderia totalmente ter desviado o caminho, ter me desvirtuado no caminho. Então, enfim, os meus pais foram fundamentais. Tipo, o peso que eu carrego, assim, no que diz respeito à questão familiar, a questão da família, porque eu sou muito família, de realmente olhar, meu pai e minha mãe estão fazendo isso por mim, então eu valorizo demais, sabe? Então, foi isso que me sustentou até aqui, foi isso que fez eu chegar onde eu cheguei, e é isso, galera. Isso é muito bonito, né? Essa gratidão que tu tem pelos teus pais, essa retribuição que tu teria que dar através dos estudos, e eu tenho certeza que nada paga, né? Ver essa alegria que teus pais sentiram. Eu sei que tu imagina tua mãe ajoelhada, né, soltando foguete, e na hora tu ficou triste porque ela não respondeu, mas ela queria, né, pegar o foguete e ir pra igreja e agradecer a Deus, né? Sim, justamente. E, cara, eu não sei nem o que dizer. Eu queria... Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo, viu? É muito emocionante essa história aí, viu? Que é muito forte. E tem pessoas que estão passando por isso nesse momento, né? Sim. Tem pessoas que estão passando por isso, estão vivendo isso. Muita gente está vindo do interior e está aqui, está numa casa, às vezes sozinha, e pensando em voltar para casa e acha que não vai conseguir, mas não desiste, cara, não desiste. Pensa como ela fez, não... Nem momento ela pensou em desistir. Nos momentos que ela sentiu dificuldade, ela falou, não, eu vou tentar mais uma vez, eu vou tentar, essa questão eu não consegui, mas eu vou aprender de outra forma, eu vou conseguir, né? Sim. E ter esse pensamento, né? Isso nessas horas é fundamental, é pensar em realmente... Cara, essa frase de que falam, né? Só não passa quem desiste é real. Só não passa quem desiste. Então, faça o seu esforço, porque todo esforço vale a pena. Uma hora esse esforço ele é recompensado, sabe? Deus olha. Gente, é absurda a sensação que você sente depois que você é aprovado. Eu não consigo explicar a felicidade que isso me trouxe, mas assim, não foi uma felicidade pontual, mas foi uma facilidade, aliás, foi uma felicidade que eu percebo olhando pra minha história, sabe? Não foi assim, o que me deu essa felicidade foi o momento em que eu vi a minha lista. Não, tanto é que eu falei, que eu achei que eu iria ficar eufórica, mas eu não fiquei eufórica. O que me traz essa felicidade, pós-aprovação, é olhar pra minha caminhada e ver que eu não desisti. É olhar que o esforço valeu a pena. É olhar que eu consegui retribuir tudo aquilo que os meus pais fizeram, o esforço, o investimento que eles fizeram, sabe? Porque eles sempre estiveram ali me apoiando e eu sabia que eles estavam acreditando em mim. Eu sabia que eu não podia desistir porque eu tinha pessoas que acreditavam em mim. E isso é muito real. Existem pessoas que acreditam em você, então não desista. Olhe para essas pessoas e só continua porque uma hora chega. É isso aí. Obrigado, viu? Que bom saber dessa história. Tenho certeza que inspirou muita gente aí que tem esse mesmo objetivo. A gente do Estelar, a gente começou visando o curso de formação de oficiais, né? Praticamente todos os seguidores da gente lá do Oficial Militar, do Estelar Curso, quer muito o CFO.
Aí com as monitorias a gente tem outros alunos que nem você, né, que quer passar em medicina e tá vindo para as nossas monitorias. E eu fico assim muito feliz quando eu conheço as histórias, quando eu vejo os pormenores, eu fico assim muito, muito feliz mesmo. E parabéns, e pessoal, continuem focados, não desistam dos seus sonhos. Se você quer isso, cara, corra atrás e não desista. E um dia você vai estar aqui, ó, contando sua história. Valeu, pessoal!